Urgente! O ministro Alexandre de Moraes e todos os ministros do STF acabam de ser banidos para sempre dos Estados Unidos. Essa foi uma decisão que acabou de sair e acontece após o STF, o ministro Alexandre de Moraes, ordenar uma decisão, uma medida contra o Bolsonaro, que colocou medidas cautelares contra ele, impedindo ele inclusive de usar redes sociais, de ter contato com Eduardo Bolsonaro e muitas outras coisas. Vamos ver a repercussão agora na Globo News, deputados falando sobre isso e o que pode vir ainda mais contra Moraes, inclusive sanção financeira. Já compartilha esse vídeo, deixa seu like e compartilha para todo mundo saber dessa guerra que está acontecendo agora. Mas eu acabei de receber uma postagem do secretário de Estado, Marco Rubio, que acabou de sair alguns minutos atrás, dizendo o seguinte: o presidente Trump deixou claro que vai tornar responsáveis estrangeiros que façam censura de expressão protegida nos Estados Unidos. O juiz da Suprema Corte Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, a caça às bruxas dele contra Jair Bolsonaro cria uma perseguição e censura e um complexo de censura tão amplo que não só viola os direitos humanos, os direitos básicos brasileiros, como se estende além do Brasil para alcançar americanos. Portanto, eu ordenei a revogação dos vistos para Moraes e seus aliados na corte, no tribunal, assim como seus membros familiares imediatos, uma medida efetiva imediatamente. Bom, então até quero repercutir. Já é uma sanção contra... Então... É uma sanção americana contra Alexandre de Moraes. Val, o que a gente tinha antes era uma sanção comercial, 50% que vão começar a ser cobrados a partir do dia 1º de agosto, claro, se essas sanções entrarem em vigor. Agora nós temos uma decisão do governo americano, do secretário de Estado Marco Rubio, de cancelar, revogar os vistos para os Estados Unidos, não apenas de Alexandre de Moraes, mas todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e também seus parentes. É um ataque ao Supremo. Como interpretar essa decisão do governo americano, Lorival? Boa noite. Boa noite. Vou responder em seguida, mas antes vou trazer duas informações de uma fonte americana, de que a embaixadora do Brasil, Maria Luísa Ribeiro Viotti, ao voltar das férias ou ao interromper as férias anteontem, procurou o Departamento de Estado em Washington e foi recusado o contato. Não conseguiu falar com o Departamento de Estado, algum representante ali da parte do hemisfério ocidental ou mesmo da mesa de Brasil. Ou seja, a diplomacia brasileira, no seu nível mais baixo, está sem acesso ao Departamento de Estado, cujo secretário Marco Rubio tomou essa decisão agora há pouco de revogar vistos. Também outra informação de que a Casa Branca ordenou uma expedição rápida da residência do deputado Eduardo Bolsonaro, ou seja, um processo sumário para que ele rapidamente se torne residente dos Estados Unidos. Ele está morando no Texas, mas frequentemente em Miami, onde circula todo o círculo do Trump ali, né? Porque o Trump transferiu o convívio ali dos seus apoiadores, dos seus aliados para Miami, a região ali da Flórida. O Eduardo Bolsonaro tem o apoio da Universidade Internacional da Flórida e do centro chamado Adam Smith, que é custeado pelo Ron DeSantis, governador da Flórida. É um centro que tem bastante dinheiro e está apoiando a atuação do Eduardo Bolsonaro. Agora há pouco a gente recebeu a Cristina Rosales, que é a minha fonte há vários anos. Ela foi assessora do Trump e do Biden e saiu agora recentemente do Departamento de Estado e está como consultora de empresas. E ela previu que aconteceria isso horas antes de acontecer, que é a retirada
do visto não só do Alexandre de Moraes, mas dos aliados dele, entre aspas, no Supremo Tribunal Federal, ou seja, aqueles que votaram a favor hoje dessa medida contra o presidente Bolsonaro. Então provavelmente devem se estender a eles as sanções que aconteceram, que foram adotadas hoje, e ela prevê que o Jason Miller, que é o assessor do Trump na Casa Branca, já tem o mapa da escalada, do que vai sendo feito contra o Brasil, que é assim que ele atua. E ela prevê que, muito provavelmente, o próximo passo vai ser o congelamento dos ativos, dos bens eventuais que esses ministros e o procurador-geral têm nos Estados Unidos. E aí o próximo passo seria sanções secundárias contra instituições bancárias e financeiras que tenham negócios com eles, para que eles não possam mais, então, acessar, né, o sistema financeiro, já que nenhuma instituição bancária ou financeira poderia atuar sem ter acesso a dólares. Né? Sim. Todas dependem disso. Agora, Lorival, você traz informações importantes, vamos tentar quebrá-las em pedaços. Primeiro, a informação que você nos traz, que a embaixadora do Brasil, a nossa representante em Washington, não conseguiu falar com ninguém do Departamento de Estado. Isso soa para mim quase que como um rompimento. O quão exagerada é essa minha visão? Há um rompimento diplomático neste momento entre os países? Formalmente não, mas na prática sim. Não há diálogo, não há comunicação. Segundo essa fonte americana, a resposta foi too late, tarde demais. Você vem agora falar com a gente porque nós impusemos essa alíquota de 50%, não buscou o diálogo antes, a embaixadora estava em férias de verão, né? Mas antes disso, esse too late se refere desde que o Trump assumiu a Casa Branca no dia 20 de janeiro. Então a avaliação seria, segundo essa fonte, de que o Brasil não se esforçou para abrir canais diplomáticos com os Estados Unidos. Naturalmente, a gente sabe que essa não é a versão do Itamaraty, né? O próprio Mauro Vieira, chanceler, tem dito que foram feitos esforços nesse sentido, mas essa é a visão dessa fonte americana. Inclusive com cartas do governo brasileiro, uma delas emitida no dia 16 de maio e que até hoje não obteve resposta, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, uma carta que chamava a negociação antes mesmo da imposição da tarifa de 50%. Bom, meus amigos, fiquei ausente hoje, tive o privilégio, a bênção de Deus de ter meu primeiro filho homem, o Jeffrey Davi, nasceu hoje. A hora que eu pego o celular, eu vejo esse turbulhão todo. Que absurdo, né? O Bolsonaro com tornozeleira por acusações inexistentes, por fatos que, primeiro, sequer existiram, se existiram, não constituem crime. Absurdo. É uma grande injustiça, como eu venho falando sempre, venho acusando sempre. Agora, no mesmo dia, uma resposta rápida. A resposta que a gente sabia que viria. A hora que eu vi a decisão que mandou colocar tornozeleira no Bolsonaro, uma declaração de guerra contra os Estados Unidos, a maior nação do mundo. E agora, decisão do governo americano de tirar os vistos de todos os ministros do STF. Todos. E familiares. Vocês têm noção do que significa isso? Significa que nós estamos em uma guerra declarada Brasil e Estados Unidos. Um país de terceiro mundo com uma Constituição de 88 contra a maior nação do mundo. Para vocês terem noção, a Flórida tem o PIB do Brasil. Os Estados Unidos tem 15 vezes o PIB do Brasil. O que esses caras estão pensando? Vejam o risco. E isso constitui crime de responsabilidade. Você colocar o seu país em risco de guerra, e hoje o que nós temos é uma guerra econômica, é uma guerra comercial, com risco grande de evoluir, isso é crime de responsabilidade que nós estamos vendo. Não se trata, gente, de soberania. O Brasil, ele se comprometeu a cumprir tratados e convenções de direito internacional. Existem tratados de direitos humanos. Eu digo para vocês, eu vivo esse processo. Não há devido processo legal, não há respeito ao contraditório, ampla defesa, violações gritantes a direitos humanos. São centenas de casos que eu poderia elencar aqui para vocês. Claro que essa conta ia chegar. O mundo está olhando. Agora vejam. A democracia americana, com uma Constituição de 1700, uma democracia sólida, um dos berços da democracia moderna,
Um país que leva muito a sério as liberdades, os direitos, falando para o mundo que o Brasil é uma tirania, que o Brasil é uma ditadura. Se os Estados Unidos estão dizendo isso, é porque somos. Vejam que vergonha, o prejuízo que isso vai trazer externamente e internamente. O povo brasileiro está sangrando. Por quê? Porque o Poder Judiciário decidiu governar o Brasil. Uma democracia não foi forjada para ser governada pelo Poder Judiciário. A democracia, o fundamento dela é que o poder esteja na mão do povo. Vejam que vergonha, essa semana, o STF derrubando a soberania popular, a decisão do Congresso soberana sobre o IOF. Nada vale. Muito grave isso está acontecendo. Esse processo é um processo injusto, uma perseguição política. Essa decisão contra Bolsonaro foi um atestado de prisão política. Os fundamentos são todos políticos. Pensem só, gente. Usaram prints de X para decretar uma decisão. Vejam a insegurança disso. Não usaram testemunhos, não usaram provas, interceptações, não. Usaram prints da internet. Essa resposta, do jeito que veio do governo americano, caçando o visto de autoridades da Suprema Corte, da Corte Máxima do país. Isso é uma humilhação para o Brasil. Uma humilhação. É inacreditável isso que nós estamos vivendo. É momento de o povo, pelo amor de Deus, o povo tem que retomar o poder. Ou o povo retoma o poder, ou o Brasil acaba. Eu sei que tem muita gente preocupada, muita gente olhando para tudo isso, meio sem entender. Eu digo para vocês, é perder a mão para não perder o braço. Faz parte da reestruturação e o resgate da democracia. Agora, a expectativa é que haja uma sanção, por exemplo, como uma restrição no espaço aéreo americano para aeronaves brasileiras, o que poderia provocar um caos na aviação comercial aqui no Brasil. Mas a expectativa é que as medidas avancem nesse sentido, para além das sanções comerciais que já estão acontecendo. Eles querem também, além de uma punição específica... Desculpa, Edilene, uma restrição ao espaço aéreo norte-americano? Uma restrição de aeronaves brasileiras no espaço aéreo americano, como, por exemplo, algumas aeronaves, companhias aéreas específicas brasileiras não poderem pousar nos Estados Unidos. Uma forma de sanção que também tem um impacto comercial, embora tenha a ver com segurança e seja uma medida estritamente militar. Então, aquilo que a gente já vinha dizendo há muito tempo está acontecendo. Os Estados Unidos não aceitam ataque à sua soberania. Não tem nada de soberania do Brasil, como diz o Lula. Na verdade, os Estados Unidos estão defendendo a sua soberania. Como nós temos sim que nos defender a nossa, mas a soberania nossa e a dos Estados Unidos é baseada na Constituição, nas leis, não nos abusos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o que Marco Rubio acaba de anunciar, que foi noticiado pelo jornalista Michael Shellenberger, é que Alexandre de Moraes e outros ministros da Suprema Corte, bem como familiares, terão seus vistos cancelados pelo governo americano em virtude da perseguição política. Nós precisamos trabalhar em conjunto, precisamos voltar às ruas, não podemos ter medo, nós precisamos fazer o Congresso Nacional voltar do recesso. É preciso que hajamos contra esse arbítrio, esse autoritarismo. O que foi feito hoje no Brasil foi um ato de perseguição política claríssima para os olhos do mundo.